O que é igreja? Você sabe o que é se reunir como igreja? Cultuar aos domingos, ou aos sábados, ou à quarta-feira? Você sabe o que é igreja? É você ou é um local onde você se reúne? Mas eu sozinho sou igreja ou eu reunido sou igreja? Porque a palavra igreja significa assembleia. Fique comigo até o final desse vídeo, para que você veja que talvez você esteja vivendo uma vida inteira, uma religião, e nem sequer entendeu o que é verdadeiramente ser corpo de Cristo. Fica conosco e eu vou te mostrar o que é ser igreja de verdade. Paz, Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero dar continuidade sobre a Igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja. Quero falar com você sobre as características, quais são realmente os aspectos relevantes e que têm sido ignorados pelo cristianismo atual. Irmãos, em primeiro lugar eu quero deixar claro para vocês que a igreja é o local onde os santos se reúnem em nome daquele que os convoca. A igreja, que vem da palavra assembleia, ela é um local onde as pessoas elas devem estar ali representando, né, sendo representantes daqueles que os convoca. E quem é aquele que nos convoca para nos reunirmos, se não unicamente o Senhor Jesus Cristo? Quando Jesus diz a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus está dizendo que através do fundamento que é Cristo, através do fundamento da palavra de Deus, que é Cristo Jesus, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Tudo foi criado por intermédio do Verbo e sem o Verbo nada do que existe existiria. Essas são as palavras do apóstolo João no seu Evangelho, no capítulo 1 de seu Evangelho. Então, quando Jesus nos ordena a nos reunirmos como uma assembleia, ele está dizendo que ali nós receberemos instruções para que possamos desenvolver a nossa vocação dentro do propósito daquele que nos convocou, que é o próprio Senhor. Hoje eu conversava com um irmão em Cristo Jesus e é tremendo porque Deus ele te revela a vontade dele de maneira muito simples. E nós temos que estar sensíveis ao falar do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos reunimos, digamos assim, na congregação, seja na quarta, no sábado, no domingo, não importa, nós estamos ali para cultuar o Senhor. E nós fizemos uma pequena, um simbolismo, dizendo que a igreja, ela nada mais é que um mercado onde você vai buscar alimento para levar o mantimento para sua casa. Porque é em casa que a gente tem que mostrar aquilo que a gente aprendeu na congregação. De nada adianta eu ir para a congregação, eu me reunir com os irmãos, eu invocar o nome do Senhor, eu orar, eu louvar, eu chorar, eu me comover, eu pregar e voltar para casa e continuar fazendo aquilo que o velho eu fazia. Brigando com a esposa, com os filhos, falando mal dos vizinhos, discutindo, julgando, criticando e tendo atitudes reprováveis, pois são atitudes da nossa velha natureza que já foi crucificada com Cristo, que já foi sepultada através do batismo. Então de nada adianta nós nos reunirmos, né, para cultuar o Senhor, e irmos para as nossas casas, e irmos para os nossos trabalhos na segunda-feira e continuarmos fazendo tudo o que o diabo gosta. E o que o diabo gosta? De matar, de roubar, de destruir, de fazer fofoca, de caluniar, de acusar, de criticar, de debochar, de ter sentimentos negativos, pensamentos negativos e atitudes negativas. Então, enquanto nós não entendermos que quando nós nos reunimos na congregação, não é para mim ser visto pelo meu pastor, não é para mim ir lá pregar com o versículo pronto que eu já estou trazendo de casa a semana toda para sentar a ripa nos meus irmãos, porque tem muitos que fazem isso. E nem se não conta que estão sendo fantoches de Satanás dentro da igreja. É tremendo porque Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas quem é a igreja do Senhor, senão unicamente aqueles que andam no Espírito? E quem são aqueles que andam no Espírito? Aqueles que frutificam
e demonstram as qualidades citadas em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. É tremendo que no final dessa passagem diz que contra estas coisas, contra os frutos do Espírito, não há lei. O que significa não há lei? Significa que você já sepultou a velha natureza e agora você vive a nova vida que é proposta para você em Cristo. Você aceitou carregar a sua cruz e negar-se a si mesmo e viver os propósitos do Senhor. Não existe nenhum outro fundamento de nos reunirmos como assembleia, senão unicamente aprendermos que o nosso inimigo está dentro de nós e que nós estamos indo lá para renovar a nossa mente e oferecer os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós não estamos indo cultuar o Senhor? Se nós vamos cultuar cheio do ego, cheio da letra, cheio do achismo, indo lá para apontar o dedo, para julgar irmãos, para dizer que o pastor está gaguejando, para dizer que o levita está desafinado, nós estamos cultuando quem? Deus é que não é. Os irmãos entendem? Então, amados, igreja é o local onde você vai buscar o alimento, a nutrição, onde você se reúne com outros irmãos que também têm luz, que também têm a responsabilidade de ser luz no mundo e sal da terra. Porque quando nós acendemos uma lâmpada em um ambiente muito grande, ilumina muito pouco. Mas quando nós acendemos diversas lâmpadas, e isso é a igreja reunida, irmãos reunidos no mesmo propósito, que é aprender de Cristo, aprender a obedecer ao Senhor Jesus Cristo e serem arrebatados na vinda do Senhor, que pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos, não importa quando vai ser, o que importa é eu estou apto para subir, o meu coração está limpo e lavado na palavra, a minha consciência está limpa diante do Senhor, a minha conduta condiz o Jesus que eu prego, ou todos os dias eu sou reprovado porque eu sou cheio de justiça própria e não tenho a misericórdia, a mansidão, a humildade e o amor de Jesus Cristo no meu coração. Isso é muito sério. Pessoas no mundo inteiro se reúnem e se dizem cristãos, choram, louvam, pregam lindamente, comovem almas, comovem pessoas, mas saem daquele ambiente, vão para os seus lares, vão para os seus trabalhos, vão para o seu cotidiano, a sua rotina diária. E aonde fica Jesus Cristo? Essas pessoas vão voltar a ser cristãos somente no próximo domingo, no próximo culto. Não abrem a Bíblia em casa, não fazem uma leitura diária, não fazem uma reunião, um culto familiar com seus parentes, com seus membros. Ah, mas o meu marido ainda não é crente, meus filhos ainda não são crentes. E como é que eles vão ser se não tem o exemplo em casa? Ah, mas eu vou na igreja. E adianta você ir na igreja e não demonstrar os frutos do Espírito em casa? Perdoar 70 vezes 7, não guardar mágoa, não deixar irai-vos e não pequeis, não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, não deixar brotar raiz de amargura. Né? Quantas famílias estão vivendo cheias de perdão retido, cheias de indiferença, divisivos? Ou quando uma pessoa é nova convertida e ela pega a Bíblia e quer enfiar água ela abaixo dos seus familiares, sendo que nem ela ainda vive, sem sequer ela entender o que ela está pregando, porque ela simplesmente vai e repete o que ouviu no culto e acha que todo mundo tem a obrigação de acreditar da mesma forma que ela. Jesus foi claro quando disse, tira primeiro a trave que está no teu olho, para que vejas com clareza e possas tirar o cisco do olho dos teus irmãos. Jesus também disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Eu vim botar filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra. Jesus veio para trazer a divisão, mas não no sentido que nós devemos ser inimigos das pessoas, mas sim que no momento em que a luz de Cristo brilha em nós e através de nós, aqueles que estão nas trevas não vão gostar da nossa companhia. Aceitem isso. A luz não tem comunhão com as trevas. E aonde você entra com a luz, o amor, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, aqueles que não querem viver piedosamente em Cristo se afastarão de ti ou te perseguirão. Você está sendo perseguido pelo nome de Jesus? Você está sendo criticado pelo nome de Jesus? Glorifica o nome do Senhor. Você está sendo igreja. Se perseguiram o dono da obra, não vão perseguir seus servos?
Jesus foi claro quando disse, o servo não é maior que seu senhor. Se eles ouviram a minha pregação, vão ouvir de vocês. Agora, se eles chamaram de Beelzebu até o dono da casa, não vão chamar também os seus servos? Nós ganhamos o reino dos céus através do esforço. Em algumas traduções diz que é tomado por violência, mas a violência não é contra pessoas, porque minha luta não é contra carne e sangue. A violência é contra a minha própria natureza, como Paulo disse, assim luto, não desferindo golpes ao vento, mas eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitas pessoas, eu próprio não seja desqualificado. Então, ser igreja é muito mais do que se reunir num domingo para louvar, chorar, pregar, orar e voltar segunda-feira para casa e fazer tudo que o cão gosta. Nós não somos mais servos do maligno, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Mas se somos realmente filhos de Deus e servos de Jesus, aonde está a nossa conduta diária para mostrar que realmente nós servimos o Senhor? Quando os fariseus intentavam matar Jesus, Jesus disse, vós fazeis as obras de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, vós sois do diabo. Os irmãos lembram disso? Está lá em João. Que Senhor nós estamos servindo? De segunda a sábado, ou de segunda a sexta, ou de domingo a sexta. Não importa o dia. Deus não está preocupado com dias naturais, Deus está preocupado com uma coisa, como está o teu coração e a tua alma diante da presença do Senhor e diante das pessoas que te cercam. Elas têm visto mudança em você, elas têm visto que você foi transformado pelo amor de Jesus Cristo, ou elas têm visto em você um fariseu legalista que aponta o dedo, que julga, que se acha santo e acima de todos os pecadores? Nós temos que tocar essa realidade, nós temos que viver essa realidade, porque Jesus está às portas, eis que estou à porta e bato. Jesus está voltando. Quantos de nós estão dizendo, ó Maranata, louvado seja o nome do Senhor? Quantos de nós estão ansiosos por mostrar sabedoria, ser chamado para pregar em púlpitos, fazer o louvor, ser chamado, ó, profeta do Senhor, apóstolo do Senhor, pastor, mestre, evangelista do Senhor? Quantos de nós estão apegados a títulos, a serem reconhecidos pelo mundo cristão como servos do Deus vivo? Mas em nossos lares espancamos os nossos familiares com palavras duras, ofendemos irmãos de outras congregações com legalismo, com letra morta, com falta de misericórdia, com falta de humildade, como se nós fôssemos os donos e os únicos santos na terra. Existia um ser que se achava perfeito, e ele quis ser Deus, mas foi expulso dos céus. E agora ele pode estar usando eu e você para satisfazer as suas vontades e ser Deus na terra e dentro da congregação. Vigia, igreja, vigia. Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar, o Senhor exaltará, mas não agora, e sim no dia da sua vinda. Amém? Que Deus abençoe a todos.